Shalom, shalom para você que me assiste. Você está aqui no canal do Ministério da Restauração. Eu sou a professora Cássia Pereira. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa terceira aula sobre o módulo 1, onde nós estamos tratando sobre a restauração da mentalidade. No vídeo 1, na primeira sexta-feira, nós tratamos do rei Ciro, rei da Pérsia, como que funciona a mente de um libertador, ok? Depois, no vídeo 2, eu trouxe para vocês a rainha Esther, que foi a mente de um mentor, não é? E da obediência, que aquele que segue a visão, né? Uma mente visionária, que foi a mente de Mardoqueu, instruindo a rainha Esther de como ela deveria se proceder para salvar o povo judeu do extermínio, na mão do primeiro-ministro Ramã, que era o primeiro-ministro do rei Assuero, no qual a rainha Esther era casada, certo? Expliquei aqui quais eram os princípios que pautavam a Pérsia. A partir do momento que um decreto era emitido pelo rei, este decreto não poderia ser revogado, certo? Então, ali na visão de Mardoqueu, aquela mentalidade visionária que Deus trouxe para ele, que ele pôde então instruir ali todo o arcabouço, né, do movimento da rainha Esther, no qual ele explicou para ela que ela também não sobreviveria, não é? Se ela não tomasse atitudes muito rápidas. E então, ali Deus trouxe a instrução e ela então conseguiu convencer o rei para que ele emitisse um novo decreto, dando a oportunidade do povo judeu de se defender. Então, nós trabalhamos com bastante afinco, tanto o contexto histórico quanto a natureza da mentalidade de um libertador, não é? De um visionário. E agora hoje nós vamos tratar uma personagem também muito especial, no qual eu gosto bastante. Nós vamos aprender muito aqui com ele, que vai ser Isaac. Sim, nós vamos trabalhar hoje Isaac, o filho de Abraão e Sara. E na aula de hoje, o título da nossa aula vai aparecer para você aí o slide, a mentalidade de um conquistador. Então, no vídeo 1, libertador, no vídeo 2, um visionário e no vídeo 3, agora um conquistador. Vamos trabalhar aqui alguns apontamentos do contexto histórico para situar você no tempo e no espaço, e depois nós vamos entrar com mais profundidade aí na natureza dessa mentalidade de Isaac. Neste título que está aparecendo para você, eu coloquei abaixo aqui habilidades restauradas. Então não basta querer ser um conquistador, e não basta apenas ser um conquistador também. A questão aqui é ser um conquistador com excelência. Então, Isaac conquistou e conquistou com excelência. Nós vamos aprender muito com essa personagem bíblica hoje, as habilidades restauradas deste homem, certo? Que teve aí todo um aprendizado com o pai dele chamado Abraão. Vamos então colocar aqui na tela um segundo slide para você. Neste segundo slide, eu estou dando os fundamentos bíblicos. A fundamentação bíblica vai estar no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos trabalhar todo o capítulo 26 praticamente inteiro. Eu vou, às vezes, pular um versículo ou outro para que a leitura não fique muito longa, que não é tão relevante naquilo que eu estou falando. Mas você pode abrir aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 26, e fazer a leitura completa, até porque ele é um capítulo pequeno, tá? Você vai poder se situar bastante aqui. Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis é o primeiro. O Pentateuco atribui-se a Moisés, tá? A autoria dos relatos dos 5 primeiros livros, no período em que ele ficou no deserto, onde Deus então narrou para ele todos os acontecimentos e Moisés fez aí as suas anotações e nós temos o que temos hoje, certo? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui para você capítulo 26, do verso 1 ao 5, depois a leitura do capítulo 26, do verso 12 até o 22, e o capítulo 26, do verso 26 até o 33. Eu vou fazer aqui com vocês a leitura, eu não coloquei o slide na tela, certo? Da leitura bíblica, porque dessa vez aqui eu quero fazer diretamente. Então eu estou aqui agora no capítulo 26, o verso 1, que está escrito assim: Sobreveio uma fome à terra, não como a primeira fome, ocorrida quando Abraão estava vivo. Isaque foi até Gerar, dirigiu-se a Abimeleque, rei
dos filisteus. Então, observe, antes aqui em Gênesis capítulo 26, que eu estou tratando aqui, Abraão já morreu, ok? Abraão já morreu, Isaac já está casado, certo? Com Rebeca, e ele então está dando continuidade aqui na gestão dos bens da família, e porque Abraão, quando morre, já deixa Isaac bastante rico, né? Abraão já tinha muito patrimônio, inclusive ele era chamado de príncipe no meio dos filisteus, certo? E houve sim no tempo de Abraão, no passado, uma fome muito grande que abalou aí, né, a região que eles moravam. Abraão, na peregrinação de Abraão, ele passou por muitos estágios, né? Inclusive Abraão, ele desceu até no Egito, Abraão cavou poços no Egito. Abraão, ele foi um homem que teve muitas habilidades, certo? Então, esta fome que Isaac está enfrentando agora por causa da seca, foi pior do que a fome de Abraão, que já tinha sido deveras severa, certo? Então, veja, aqui neste momento, o que nós vamos ressaltar? Isaac, ele vai se deparar com muitos desafios de sobrevivência, certo? Por quê? Porque a fome vem e eles têm muitos animais. Então, muitos animais, muita água é necessária. Muitos animais, muitos servos para também cuidarem desses animais, e também muitos servos para que Isaac sustente a casa de Isaac. A tenda de Isaac era uma tenda naquele período considerada uma tenda de riqueza, certo? Então também tinha ali a sua manutenção, a sua despesa, as suas necessidades, ok, pessoal? Então ele vai se deparar com uma crise para manter aquilo que ele já havia herdado, certo? Do pai dele. Então, continuando, eu vou descer aqui para o verso 12, está escrito assim: Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai abençoou-o. O homem enriqueceu e prosperou muito, até tornar-se riquíssimo. Ele possuía rebanhos, como eu falei, né? Gado e uma grande casa. E os filisteus o invejavam. E os filisteus fecharam todos os poços que os servos de seu pai cavaram durante a vida de Abraão e os encheram de sujeira. Abimeleque disse a Isaque: Você deve se afastar de nós, pois se tornou muito mais poderoso do que somos. Por isso, Isaque partiu, acampou no vale de Gerar e viveu ali. Isaque abriu outra vez os poços cavados durante os dias de Abraão, seu pai, os que os filisteus fecharam após a morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai lhes deu. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram uma fonte de água. Vamos parar por aqui, porque eu quero agora estabelecer com vocês o objetivo do nosso estudo. Nós vamos continuar, eu estou dando aqui primeiro o contexto histórico, quais serão os objetivos da nossa aula hoje, não é? Então, um dos objetivos da nossa aula, eu apontei 4 aqui, entender a importância de uma mentoria, é o que nós vamos discutir hoje, né? A importância de uma mentoria. O que é certo e bom deve ser reconhecido e usado, certo? Como lidar com a inveja agressiva, é um dos aspectos que nós vamos tratar aqui, como nós devemos lidar quando a inveja vem, mas não é apenas uma inveja, mas uma inveja agressiva, uma inveja que vai vir acompanhada de várias ações contra você. Não se render à escassez e não se deixar paralisar. 4 grandes apontamentos no estudo de hoje, em cima do capítulo 26 do livro de Gênesis, ok, pessoal? Vamos lá então, que nós temos bastante coisa aqui para aprender, certo? Aqui do contexto histórico, vai aparecer aí o slide para vocês. Eu vou seguir aqui um pouquinho antes de aprofundar. No item 1, 2 e 3 desse slide, está escrito assim: Abraão também havia se deparado com a fome, portanto, cavar poços foi uma habilidade que ele ensinou a Isaac. Então, vamos tentar aí ir memorizando no decorrer da aula, ok? Isaac já possuía uma certa habilidade para cavar poços, e essa habilidade foi conquistada através do ensino do seu pai. Então, houve ali uma mentoria dentro desta habilidade, teve um mentor ali, certo? Abraão tinha vivido um bom tempo em Gerar e cavado poços ali. Porém, mais tarde se estabeleceu em Canaã.
Bom, vamos aqui primeiro esclarecer o seguinte. No decorrer da peregrinação de Abraão, como eu disse, né, ele passou por vários locais, estabelecia, ficava um tempo, né, depois ele ia prosseguindo, certo? Então, ele teve uma época da vida de Abraão em que ele morou aqui na região de Gerar. Você vai ver no capítulo 24, 25, certo? Essa história. Então, veja bem, essa região para onde Isaac foi, aqui nas terras de Gerar, do rei Abimeleque, a terra dos filisteus, foi uma região em que Abraão já havia se estabelecido. Abraão já tinha tido uma certa amizade com o rei Abimeleque. Abraão já havia cavado poços ali de água para dar água para o seu rebanho, ok? Se você conhece a história bíblica, você vai saber que foi neste acontecimento que Abraão chega com Sara e ela manda dizer então, caso ela fosse interrogada, que ela era irmã de Abraão. Como Sara era muito bonita, Abraão disse assim para ela: o que vai acontecer? Eles vão me matar, não é? Para poder ficar com você. Se eu falar que você é minha esposa, eles vão me matar para poder ficar com você. Então, se você disser que é minha irmã, eles não vão me matar, certo? E ela acaba então sendo levada para o palácio de Abimeleque, né? Para a tenda de Abimeleque. E vem, o Senhor aparece para Abimeleque e chama a atenção dele, dizendo que tinha sido punido a terra deles ali por conta de Sara, e ele acaba devolvendo Sara, certo? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a mesma circunstância vai acontecer com Isaac. Quando Isaac chega na terra de Gerar, onde o pai dele já havia se estabelecido no passado, ele vai tomar as mesmas providências que o pai dele tomou, certo? Ele já conhecia a natureza daquele território. Então, presta atenção uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Às vezes, no decorrer das nossas vidas, nós vamos para determinados lugares, para determinadas empresas, para determinados grupos de pessoas, nós vamos fazer parcerias, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar. E às vezes aquele ambiente ali não é um ambiente totalmente desconhecido para você. Alguém da sua família já passou por ali, ou um pai, ou uma mãe, ou irmãos, ou colegas, ou parentes. De repente você chegou naquele local pré-determinado por indicação de alguém, não é? Às vezes é um cargo que você foi assumir, um trabalho que você resolveu assumir ali, no qual você foi indicado por alguém. Então, necessariamente não é um lugar totalmente desconhecido para você, certo? É certo que você vai, nesse primeiro momento agora, ser uma posição de domínio da sua vida, porque quando Abraão morou na região de Gerar, ele já tinha Isaac, então Isaac viu tudo isso acontecer, ok, pessoal? Ele viu acontecer. Então, quando ele está na vida adulta, que ele também vai passar pela mesma situação, certo? Ele vai se lembrar de tudo aquilo que o pai dele fez, certo? Então, se de repente você chegar num local que não lhe é totalmente desconhecido, onde você já conhece alguns parâmetros, e para aqueles que te indicaram, que já estiveram ali, ou que estão ali, ou pessoas que já passaram por ali, e que te aconselharem de como você deve proceder para dar certo, você deve se atentar para isso, porque isso vai ser a mentoria. Então, às vezes as pessoas vão indicar você, vai falar assim, olha, eu vou sair daqui, mas eu gostaria de indicar esta pessoa para assumir o meu lugar, ou para trabalhar aqui. Então, tudo aquilo que aquela pessoa já aprendeu, já conquistou, já entendeu, já sabe como a situação toda funciona, ela vai lhe explicar isso. E convém, então, que você preste atenção nesses conselhos, que você preste atenção naquilo que aquela pessoa vai te ensinar, certo? Por quê? Porque se você sofrer algo parecido, ou se você precisar conquistar como ela conquistou, você já não vai errar tanto como às vezes ela mesma errou lá sem ninguém para ensinar para ela. Então aqui nós estamos falando de observação, de conselho. Na multidão de conselhos tem sabedoria, o que a Bíblia fala, certo? Então não pode ser arrogante, não pode ser infantil, certo? Tem que ser cauteloso, tem que prestar atenção nesses conselhos todos, certo? Então, depois que Abraão sai, né, num determinado tempo da vida dele, que ele sai dessa região, ele volta para Canaã e ele se estabelece de vez ali em Canaã por um bom tempo lá. No futuro, a fome voltou, voltando aqui no slide. No futuro, a fome voltou na terra e Deus dá uma instrução a Isaac.
para que ele não desça ao Egito, lembrando que seu irmão Ismael e seus primos viviam na região do Egito. Portanto, essa deve ter sido a primeira ideia que ocorreu a Isaac. Bom, vamos relembrar algumas coisas aqui. Vocês sabem que Isaac é o filho que Deus havia prometido para a Sara e Abraão, porque Sara era infértil, não tinha filho, né? Aquela história toda que nós conhecemos. E Sara, então, resolve dar cumprimento à profecia pelas próprias mãos, não é? E ela, então, cede a Agar, que era a serva dela, para que seja concubina de Abraão, e ela acaba gerando Ismael. Tá? Então, Ismael, que foi o primeiro filho, o filho mais velho, né, de Abraão com Agar. Quando eles ficam mais adultos, que Abraão então se despede de Agar, se despede desse filho, Agar era uma egípcia. Então ela volta para a terra dela, para a terra do Egito, e leva Ismael. Então Ismael ele se estabelece ali na região ali do Egito, certo? E Ismael ele foi muito próspero, porque ele teve uma bênção da parte de Deus, sabe? Por conta de toda a situação que Sara também proporcionou contra Agar. Então, por uma questão de justiça, Deus prosperou deveras Ismael. E Ismael também foi pai de 12 príncipes. Ele também teve 12 filhos, que foram 12 príncipes que deram uma genealogia para Ismael. Então, Ismael era muito próspero, ele se enriqueceu. Hoje, o pai dos árabes, né, que nós sabemos aí toda essa riqueza que o Oriente Médio tem, certo? Ora, o primeiro pensamento que passou na cabeça de Isaac foi o quê? Provavelmente descer ao Egito e pedir ajuda para o seu meio-irmão, né? Porque já estava lá mais tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão Deus não teria aparecido para ele em sonho e dizendo para ele não descer ao Egito. Se Deus está dizendo isso para ele, é porque ele pensou em fazer isso sim. Mas Deus disse assim, não faça isso, porque eu tenho um propósito na sua vida que é aqui nesta região, ok? Então ele fica ali na região e ele vai procurar o rei Abimeleque para se estabelecer ali em Gerar. Então vamos aqui para mais uma análise aqui deste comentário que eu fiz, certo? Muitas vezes, numa situação de aperto, numa situação de dificuldade ou de escassez, às vezes de desemprego, de instabilidade, né? Qualquer coisa que possa acontecer de um luto, né? Às vezes a perda de um cônjuge, a perda de um filho, ou a perda dos pais, ou os pais que perdem filhos. Enfim, qualquer situação ali que cause dor, que cause um desespero ali naquele momento, ou mesmo uma situação de muito aperto, qual é a tendência? Qual é a nossa tendência? Já é dar um jeito de procurar quem pode nos ajudar, para onde nós podemos nos amparar, quem é a nossa força naquele momento, se eu vou sair dessa cidade procurar a cidade dos meus parentes, se eu entrego a minha casa ou não entrego, se eu procuro outro emprego, ou se eu faço um concurso. Olha, toda aquela situação que num primeiro momento da instabilidade, da dificuldade, a gente se desespera, ok? Então a gente procura o quê? A opção mais fácil, digamos assim, ou aquela que no primeiro momento a gente acha que vai dar mais certo para nós. E nós esquecemos de perguntar para Deus se realmente essa decisão é a correta, porque aos nossos olhos parece ser a melhor decisão, mas necessariamente pode não ser a melhor decisão. Por quê? Porque se Deus tem algo para realizar na sua vida, num determinado lugar, aproveitando aquela situação que às vezes o próprio Deus pode colocar, certo? Porque nem sempre coisas acontecem nas nossas vidas, sim, com certeza. Estamos vivos aqui na Terra, tudo vai acontecer conosco, nós vamos passar por todos os momentos que todo cidadão passa. Às vezes, não é? Problemas que nós mesmos causamos, trazemos para nós mesmos, ou então terrorismo da parte do inimigo, de Satanás, ou às vezes situações que o próprio Deus pode nos colocar para poder nos espremer um pouquinho, para que possamos tomar algumas decisões aí e que ele possa mostrar o favor dele, que às vezes a gente não está percebendo. Às vezes é um espírito de arrogância que já levantou, não é? Uma inveja ou uma soberba, ou né, só eu posso, eu consigo, eu dou conta, não é? E às vezes Deus vem aí para nos moldar, quando, né, aquela pessoa que Deus ama, Deus disciplina, ok?
ok? Então, necessariamente, aquela primeira decisão que você quer tomar, aquilo que está na sua frente, que parece ser o melhor, pode não ser. Então, nós precisamos consultar a Deus e nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos de maiores sufocos, em momentos de desemprego, de escassez, em momentos de grande aperto mesmo, que às vezes nós estamos assim sofrendo bastante, este é o momento mais perigoso da nossa vida. É o momento em que nós temos que ter mais cautela possível. É o momento que nós temos que nos jogar em Deus e ouvir a voz de Deus, manter a calma, viu pessoal? Manter a calma, ir solucionando uma coisa de cada vez, certo? E ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus, tá? O conselho, porque aqui na Bíblia tem tudo para nós, tá? Então, Deus vai vir aí com providências e nós vamos conseguir enxergar aos poucos, não é? O que nós temos que fazer, porque Deus não nos revela tudo de uma vez. A Bíblia diz assim que Deus não dá toda a revelação de uma vez. Deus nos revela em partes, sabe? Por quê? Porque Ele vem nos ensinando. Então, eu vou procurar o profeta, eu vou procurar o pastor, vou procurar o líder religioso, eu vou comprar muitos livros, porque eu oro, Deus não me responde. Então, às vezes, aquele momento assim, nós não sabemos, né, o que fazer, nós precisamos consultar a Deus. Então, Deus apareceu para Isaac em sonhos para interromper este primeiro propósito que passou pela mente dele de descer até o Egito. Vamos continuando aqui, que nós temos aqui 6 apontamentos que eu trouxe para vocês. Ok, aqui no apontamento 4, eu coloquei assim: quando Isaac chega na terra de Gerar, ele repete as ações do pai em relação à sua esposa Rebeca, dizendo ao rei que ela era sua irmã. Por quê? Porque se o rei Abimeleque resolvesse tomar Rebeca para si, Isaac estava lembrando-o do que Deus já lhe havia dito no passado, no tempo de Abraão. Isaac, portanto, tinha uma carta na manga. O que eu quero explicar aqui para vocês? Olha, acontece que tanto Abraão quanto Isaac, eles conheciam a natureza da sociedade dos filisteus, certo? E nós sabemos que nos tempos dos reis, os reis tinham 1, 2, 3, várias esposas, né? Naquele período também, pessoal, ter muitas esposas não era uma questão de imoralidade sexual, porque para você ter várias esposas, você também tinha que ter dinheiro, certo? Muitas vezes os governantes tinham várias esposas por casamentos políticos, não é? Formavam muitas alianças. Então, para fazer assim agremiações e alianças políticas, acabavam se casando com outras princesas, com outras mulheres aí, certo? E também era uma questão social, ter uma ou duas esposas, ele tinha que ter condições de sustentar. Era muito comum também naquela época, quando a esposa de um homem, quando um homem morria, certo? Às vezes era comum o irmão dele assumir a cunhada, certo? Muitas vezes aconteceu isso por uma questão de sustento, às vezes nem tinha um casamento formalizado, mas ele assumia por uma questão de sustento, porque não podia desamparar nem a viúva e nem o órfão, certo? Então, a natureza aqui dos filisteus, Abraão e Isaac conhecia bem. Se o rei desse a ordem para buscar ali, para se dar em casamento, não tinham o que fazer, porque eles eram ali estrangeiros, não é? E tinham, porém, pela narrativa bíblica, a gente pode perceber o quê? Que se fosse uma esposa, se o rei se interessasse ali por uma mulher que fosse casada, ele poderia mandar matar o marido, certo? Então, se fosse irmã, ele não ia fazer nada com o cara, ele ia simplesmente mandar chamar a mulher. E Abraão, na verdade, não mentiu em todo caso, né? Porque Sara tinha, na verdade, um parentesco com Abraão também, certo? Ora, quando Isaac chega ali novamente, ele faz a mesma coisa que o pai dele. Então, eles conheciam a natureza daquela sociedade. Eles conheciam a natureza daquele pensamento e daquele território. Então, o que ele fez? Ele se procedeu com cautela. Ele pensou assim: o meu pai fez assim e sobreviveu, então é o que eu vou fazer também. E ele fez. Ele buscou essa mentoria, certo? Dizendo que Rebeca era a irmã dele, tá? E depois de um tempo, o rei, a Bíblia diz que o rei viu, então, Isaac
acariciando Rebeca, provavelmente beijando ali, ou abraçando, e ele chama Isaac e fala: o que você fez conosco? Porventura você quer que Deus me puna? Porque ali existia um reconhecimento desse Deus, tá? Do Deus de Abraão. E Abimeleque já sabia também que Isaac era filho de Abraão. E Abimeleque, então, não toca em Rebeca, que a Bíblia diz que ela era muito bonita, certo? Ora, então Isaac protegeu a casa dele com o mesmo estratagema do pai. Como Abimeleque sofreu na mão de Deus por ter levado Sara para a tenda dele, apesar de não ter tocado em Sara, né? Porque Deus interviu nisso daí, não é? Então Sara foi poupada aí de sofrer aí um casamento forçado, né? Ela foi devolvida antes para Abraão. Ora, então Isaac estava dizendo isso para Abimeleque: não mexa com a minha esposa, porque senão vai acontecer com você igual aconteceu com a minha mãe quando você se engraçou para o lado dela. Então é uma mentoria, veja bem, você chegando num lugar, você deve necessariamente conhecer a natureza daquele lugar, conhecer o pensamento daquele lugar, como as pessoas se procedem, qual o protocolo daquele lugar e tomar as suas cautelas, as suas proteções, né? E acima de tudo, você nunca deve negar o Deus que você serve. Porque o Deus que você serve, que é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que vai te guardar e vai te proteger, certo? Então, muito bem. No tópico 5, vai aqui no slide. Abimeleque não se opõe a Isaac, lhe concede espaço na terra e Isaac procura os poços que seu pai cavou. Isaac se estabelece e começa a plantar naquela terra. Ora, o que acontece ali então? Quando Isaac procura o rei Abimeleque, pedindo um espaço para se estabelecer ali na região de Gerar, na terra dos filisteus, Abimeleque concede isso para ele. Qual foi a primeira atitude que Isaac teve, não é? Ele teve essa atitude para proteger a sua esposa, visando Abimeleque, não é? Cuidado com a praga da parte de Deus, não mexa com a minha família, tá? Não mexa com a minha família. Então, a família não pode ser pisada. Qualquer coisa que você fizer na sua vida, você não pode pisar na sua família. Você não pode pisar no seu cônjuge, você não pode pisar no seu marido, nem o marido pisar na esposa. Você não pode pisar nos seus filhos, você não pode pisar nos seus pais. Você não pode abandonar os idosos da sua casa, nem as pessoas que necessitam de você. Você, conforme Deus for prosperando você, conforme Deus for honrando você, conforme Deus for abrindo os teus espaços e alargando a sua terra, como a Bíblia diz, você não pode pisar na sua família. Porque a primeira coisa que Abraão fez e depois Isaac fez foi proteger as suas esposas. Maridos protetores. Eles protegeram as suas esposas, ok? Eles não deixaram que as suas esposas sofressem dano nenhum na terra do estrangeiro. Então, a sua esposa, ela é a pessoa mais importante da sua vida. Se você é um homem que está aqui me ouvindo, certo? Você não pode pisar na sua esposa, você tem que protegê-la. Ou seja, você não pode deixar que homens fiquem galanteando a sua esposa, cercando a sua esposa. Você tem que proteger a sua esposa dos ataques de imoralidades, certo? A Bíblia diz que o homem, ele é uma autoridade espiritual sobre a esposa. E é disso que Deus está falando. Não é que a submissão, que a mulher é escrava do homem, que a mulher não tem opinião própria, não é nada disso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que o homem tem que cuidar da sua casa como autoridade espiritual, ele tem que proteger a sua esposa, cobrir ela com a proteção divina que Deus deu para ele. Então o homem ele possui uma proteção da parte de Deus, uma proteção divina sobre a sua esposa. Não é? Então, mas para ser esse sacerdote, ele tem que conhecer as leis de Deus, a palavra de Deus e segui-las dentro da sua casa, que vai dar certo, ok? Então, a primeira atitude que Abraão e Isaac tomaram foi proteger as suas esposas. Depois, a segunda atitude que ele fez foi procurar aquilo que o pai dele deixou para ele, certo? Ele foi lá, então, e disse assim: quando meu pai esteve aqui, meu pai cavou poços, e Abraão havia dado nome aos poços. Só que os filisteus, por inveja, eles entupiram aqueles poços. O que significa entupir o poço? É não dar água para o animal. Se eu não tenho água para o meu animal, como é que eu vou ficar ali? Eu vou ter que me retirar dali. Então, uma maneira que eles acharam de tirar Isaac e Abraão daquela época ali, de afastá-los dali por inveja,
foi tampando os poços, certo? Entulhando os poços. Sem água, eu tenho que ir embora. Uma tática daquele período, certo? Para enfraquecer aquele que estava tendo destaques. Então, veja, no momento de grande desenvolvimento, de aquisição de patrimônio, quando Deus está largando a sua tenda, expandindo a sua herança, te prosperando em todas as áreas da sua vida, é lógico que você vai ser invejado sim, certo? Então, que tipo de poço você tem? O que é que você tem que vão tentar entulhar? O que é que você tem que vão tentar entupir para que aquilo não gere para você recursos para que você continue se mantendo naquele lugar, ok? Então, aqui vai ser o eixo da nossa aula. Isaac se estabelece e começa a plantar naquela terra. Ora, o que aconteceu com Isaac? Quando Isaac chega ali e ele vai então não só cuidar de animais, ele tem muito rebanho, muito gado, muito ovelha, ele não vai ficar preso só nos animais, ele também vai plantar, certo? Então veja, você não pode ficar preso apenas numa fonte de renda, você tem que expandir os seus negócios, isso você vai achar lá em Salomão, tá? Então a mentalidade de um conquistador não é ficar preso só numa situação. Mesmo que ele tenha uma área em que ele atua, ele vai expandir aquilo em vários braços, não é verdade? Ele vai fazer com que aquilo cresça, que aquele negócio se expanda, e ele vai tendo ali mais ideias e mais criatividade e vai investindo muito mais. Então Isaac foi plantar, ok? E a Bíblia narra aqui que fala que Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que ele semeou, porque Deus abençoou. Então veja, ele semeou na terra. O que isso significa? Ele semeou na terra, certo? Vamos pôr um exemplo aqui, digamos que ele tenha semeado milho, tá? Então, daquela quantidade de semeadura que ele fez, pelos cálculos aí dos agricultores, que têm costume de plantar e colher, ele sabia que ele teria ali uma colheita X, né, de sacas de milho. Ora, foi tão sobrenatural a colheita que ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que estava calculado para ser colhido. Em cima da previsão da colheita, ele colheu 100 vezes mais, para você ver o tanto que multiplicou. Porque a Bíblia diz assim, e que Deus estava com ele, Deus o abençoou. Então veja bem, presta bem atenção nisso que eu vou falar para você, certo? Da mentalidade de um conquistador, do conquistador que está debaixo da bênção de Adonai, do conquistador que está construindo a sua vida, construindo o seu patrimônio de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus, segundo as leis e os mandamentos de Deus. Por isso você tem que estudar a Bíblia, certo? Porque a Bíblia fala muito sobre conquista financeira, muito mesmo, tá? Olha, então, o que aconteceu aqui? Deus estava com ele. Então, certas coisas na vida da gente, apesar da gente ter que trabalhar bastante, nos dedicarmos muito àquele projeto e tudo mais, eu quero que você entenda que Deus vai multiplicar para você de uma forma sobrenatural. Às vezes você vai colocar ali todo um esforço, toda uma dedicação, e você tem uma previsão do que pode acontecer, a previsão do que você vai colher. Só que daí Deus entra e faz com que aquilo seja muito maior do que o que você estava pensando ou imaginando. Porque tem um princípio na palavra de Deus que diz assim, que a bênção corre atrás daqueles que amam a Deus e guardam suas leis, os seus mandamentos. A bênção corre atrás. Eu não corro atrás da bênção, a bênção corre atrás de mim. E tudo aquilo que eu coloco as minhas mãos, onde eu coloco os meus pés, onde eu coloco o meu empenho, os meus projetos, tudo aquilo no qual eu me dedico a fazer, a bênção vem até mim e faz com que tudo seja muito mais multiplicado. Entendeu o princípio? Então, eu vou me esforçar? Vou. Mas, às vezes, aquele que leva 5 anos para conquistar, aquele que está debaixo de uma bênção de Deus, leva 1 ano. E colhe muito mais ainda.
Então, com a ajuda de Deus, fica mais fácil, mais leve, entendeu? A colheita é sobrenatural. Você vai trabalhar bastante, você vai fazer o que você tiver que fazer, mas a colheita vai ser sobrenatural. Então, a mente de um conquistador não é uma mente paralisada. A mente de um conquistador é uma mente empreendedora, é uma mente de fé, é uma mente de conquista. O conquistador, ele olha uma situação, ele olha aquela situação e pensa assim: Deus está comigo, então eu vou fazer o meu melhor, porque a Bíblia diz, tá, que Isaac também escolhe uma excelente semente, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o melhor. Tudo que nós fazemos no mundo é uma semente, tá? Tudo que você faz é uma semente. Se você ajuda uma pessoa, você semeou. Você vai necessariamente colher ajuda, certo? Se você dá emprego para uma pessoa, você semeou na vida daquela pessoa empregabilidade. Então, lá no futuro, se você passar uma situação, Deus vai providenciar que você tenha emprego, porque você um dia semeou. Se você semeou companheirismo, você vai receber companheirismo. Assim como se você semeou inveja, você vai ser invejado. Se você semeou ódio, você vai ser odiado. Você vai colher aquilo que você planta. Seja uma semente boa, seja uma semente ruim, você vai colher. Nós falamos isso já nos vídeos anteriores, certo? E ele era um homem de fé. Ele era um homem que conhecia os princípios de Deus, que conhecia a mentoria do pai dele, um homem que agia. Então, quando ele semeou com fé. E ele colocou aquilo ali nas mãos de Deus. Ele não colocou na mão do rei Abimeleque. Ele não colocou a esperança na mão dos servos. Ele não colocou a esperança na mão da esposa. E nem na quantidade de animais que ele tinha. Ele colocou a esperança dele em Deus. Entendeu? Ele consagrou aquilo a Deus. E ele colheu 100 vezes mais. E aqui a narrativa diz o quê? Que ele começou a ficar muito rico. A Bíblia diz que ele não ficou só muito rico, ele ficou riquíssimo. É assim que a Bíblia vai falar, ok? Vamos dar continuidade aqui. As conquistas de Isaac. Coloquei ali 3 situações que permearam a vida de Isaac. Ele colheu 100 vezes mais, ele se tornou riquíssimo e ele não se tornou só riquíssimo, como ele também se tornou poderoso. Porque às vezes uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas não ter poder. Por que às vezes as pessoas querem determinados cargos? Porque ela quer ter poder, né? Necessariamente, financeiramente falando, ela nem precisaria daquilo, mas ela quer ter poder. Só que o poder que Isaac tinha, oriundo do dinheiro, era um poder com propósito, certo? Teve propósito. Porém, ao ter essas 3 coisas na vida dele, colher muito, ficar muito rico e poderoso, porém, em virtude desta bênção, o espírito da inveja mostrou a sua cara. Ora, uma hora o invejoso tem que se revelar. Ele não vai ficar camuflado para sempre, viu, pessoal? O invejoso, uma hora, ele vai mostrar a cara dele. Por quê? Porque ele tem que agir. E nem sempre vai dar para agir nas sombras, tá? Ou nas costas, como eu ensinei no vídeo sobre Esther, não é? Necessariamente o amalequita uma hora vai ter que aparecer, uma hora o amalequita vai ter que mostrar a cara para você. E ali você vai ter que aplicar os recursos aqui que Isaac já tinha de antemão, certo? Vamos pôr mais um slide aqui para você, que aqui nós vamos entrar numa análise um pouquinho mais profunda, tá? E eu coloquei aqui a natureza dos ataques que Isaac sofreu. O que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui com pessoas que têm mente de conquista. Então, se você tem uma mente de conquista, o que nós estamos trabalhando neste estudo aqui? Que a mentoria não pode ser desprezada. O conselho não pode ser desprezado. E aquilo que as pessoas fizeram que já deu certo, aquilo que é bom e deu certo, é para ser reconhecido e aplicado, certo? Não pode ser desprezado. Bom, se deu certo aqui, eu continuo. Deu certo com meu pai, deu certo com meu irmão. Meu pai agiu assim, sempre deu certo. Eu vou continuar nessa visão, apesar de expandir mais os meus negócios, mas eu vou manter um princípio que deu certo, ok? Então aqui, a natureza dos ataques que Isaac sofreu. Vamos aqui com o slide aqui na tela.
O primeiro ataque que ele sofreu, a primeira natureza de ataque foi a inveja. A inveja, pessoal, já estava lá em Caim, né? Desde quando Deus criou o mundo, em Caim já começou a inveja, certo? Então veja, os filisteus entulharam os poços que os empregados de Abraão haviam cavado. A água era necessária tanto para a lavoura quanto para os animais, bem como para a manutenção da casa e de seus moradores, como eu disse lá no começo do vídeo. O que nós vamos analisar aqui em cima deste primeiro ataque? A natureza aqui do que ele passou. Vamos ver aí se enquadra em alguma coisa aí na vida de quem está me ouvindo aqui, ok? O primeiro ataque motivado pela inveja será sempre a tentativa de paralisar. Então veja bem, nós estamos falando aqui, neste caso em específico, da mente conquistadora, de quem está conquistando patrimônio, quem está conquistando bens materiais, ok? Ora, nós falamos já nos vídeos anteriores da inveja do trabalho, pessoas que têm inveja de você no seu trabalho, pessoas que têm inveja da sua vida, do seu casamento. Aqui nós estamos tratando da inveja, do agir de pessoas invejosas para não deixar você prosperar, ok? Então ela vai se levantar para impedir a sua prosperidade e não só paralisar você, ela quer que você vá embora, ok? Ela quer que você vá embora dali. Por quê? Porque ela olha para você e já reconhece que a sua fortuna é maior que a dela, que o seu poder é maior que o dela, que você é maior, que você tem uma grandeza maior que ela, a sua casa é mais próxima, a sua família é feliz, etc e tal. Então você começa a incomodá-lo. Primeiro se ele for sócios, às vezes sócios, não é? Sócios que começam juntos e depois um fica com inveja do outro, né? Porque o brilho de cada um é diferente. Aí aquele sócio também pode começar a se levantar para tentar tirar você dessa sociedade. Ele quer que você vá embora da sociedade, não é? Você ajudou a construir, você ajudou a plantar, você ajudou a crescer, mas ele tem inveja de você, então aí agora ele quer ficar tudo para ele e quer que você vá embora da sociedade. Ele vai tentar paralisar você para você ir embora da sociedade. E aí você vai ter duas decisões a tomar, não é? Ou você vai ficar e comprar a parte dele, fala assim, ó, então eu vou comprar a sua parte, vai embora você, ou você deixa aquilo e vai embora. Às vezes vai ser necessário isso, porque nós vamos ver com Isaac aqui algumas renúncias, porque às vezes para você continuar, para você ir para frente, às vezes para você dar 5 passos para frente, você às vezes vai ter que andar 2 para trás. Certo? São momentos em que nós vamos ter que parar e rever qual atitude que vai ser tomada ali. Se permaneço ou se me afasto. Aí vai vir a orientação de Deus para você, certo? Muito bem. Então essa tentativa de paralisar, ele vai vir de duas formas. Para paralisar as suas ações, vai começar a bloquear você, as suas decisões, as reuniões, o seu poder de acesso, se você é um diretor, se você é um executivo, se é você. Então, se ele é maior que você ou que ele esteja no mesmo nível, ele vai tratar aqui de estratégia para tentar neutralizar, paralisar as suas ações. Ele vai começar a trancar você para você não caminhar, certo? E também ele vai tentar trancar os meios de onde a sua prosperidade emana. Então veja, o que o filisteu fez? Ora, Isaac, tanto Abraão quanto Isaac, necessitavam dos poços de água para dar água para os animais, tá? Então, dando água para os animais não morrerem, certo? Então, eles entupindo aqueles poços, eles paralisavam o meio utilizado, tá? Os meios de onde emanava a prosperidade para Abraão e Isaac, que era a água. Eles necessitavam da água para plantar e para sustentar os animais e a própria casa, tá? Então, eles tentaram neutralizar as ações. Não tinha mais o que fazer, certo? Não tenho água, vou fazer o quê? Vou ter que sair daqui e procurar água em outro lugar. Eles não me deixam dar com meus animais, não deixam prosperar, certo?
Os invejosos, voltando aqui no slide, os invejosos vão se levantar para secar suas fontes de renda. Neste caso em específico, são as fontes de renda que Isaac herdou de Abraão. Então tinha uma herança ali, já. Abraão, antes de morrer, já deixou preparado, porque ele já tinha uma aliança com Abimeleque. Se acontecesse alguma coisa com Isaac, Isaac poderia retornar ali e usufruir daquilo que ele já havia providenciado para o filho dele. Então, quando ele morreu, os filisteus entupiram aqueles poços. Quando Isaac chegou lá, que foi procurar os poços do pai, cadê? Cadê os poços do pai? Não é? Quando a pessoa chega na empresa que ela herdou do pai, não é? E outras pessoas ficaram lá gerenciando até ele assumir. Quando ele chega lá, cadê? Cadê o recurso? Cadê o patrimônio? Cadê o estoque? Não é? Cadê os bens que estavam aqui? Todos dilapidados, não é? Perdeu-se ali uma renda, uma fonte. E ele então vai ter que reconstruir, restaurar o prejuízo que muitas vezes ele pode se deparar ali, ok? Às vezes um sócio que sai da sociedade tem que começar tudo de novo, né? Porque às vezes tem que partilhar, etc e tal. Por isso que a Bíblia não aconselha a sociedade não, tá? A Bíblia em si não aconselha a sociedade. Para se fazer uma sociedade aí tem que ter muito critério e estar assim, muito bem estabelecido em Deus e tendo muita certeza do que está fazendo, certo? Muito bem. O segundo ataque que ele vai sofrer, que vai ser a expulsão. Por fim, Abimeleque disse a Isaac, você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Ora, gentilmente, o rei Abimeleque chega para Isaac e pede para Isaac ir embora. E às vezes vai acontecer com você, não é? Às vezes você está no auge de um trabalho, às vezes você está num emprego excelente, às vezes um bom salário, tudo está indo de vento em polpa, está tudo muito bem na tua vida. Aí, de repente, o invejoso se levanta e qual é a atitude que ele vai tomar para que você possa sair dali, não é? Ele vai tomar atitudes para que a sua renda acabe, para que os seus poços sejam fechados, vai neutralizar as suas ações e convencer aí, talvez, as pessoas que estão ali acima de você, de que você é substituível, de que você não é tão necessário assim, que pode ser outra pessoa melhor, e às vezes você pode até ser convidado a se retirar numa demissão elegante, não é? Pagando seus direitos, olha, nós vamos pagar todos os seus direitos, olha, nós queremos que você saia daqui na paz, sabe, com amizade, é que a gente precisa reestruturar, não é aqui a situação, entendeu? A gente precisa tomar algumas providências, ou seja, você acaba se tornando a persona não grata. E você vai ser convidado a se retirar. E você vai fazer o quê? Você vai brigar, esbravejar, bater o pé, fazer um escândalo, falar que não vai sair, que você tem direito, que você ajudou a construir, e todo aquele discurso, ou você vai fazer como Isaac fez? Né? Porque eu acabei de falar que às vezes nós temos 2 passos para trás para poder dar 5 para frente, certo? Então são essas sabedorias que às vezes nós vamos ter no decorrer da caminhada, da conquista, nós vamos precisar ter algumas sabedorias, que às vezes parece ser o fim, mas é apenas o começo de um novo projeto, certo? Por isso que não podemos nos desesperar, porque a intenção do invejoso é paralisei as ações dele, paralisei a renda dele, ele não tem mais dinheiro, ele tem que sair daqui, porque ele vai ter que arrumar outro emprego, né? Vai ficar aqui dentro desempregado, trabalhando de graça? Não, né? Muito bem. Quando Abimeleque então pede para que ele se retire da terra, por quê? Porque o seu sucesso vai incomodar os invejosos ao ponto de convencerem a autoridade maior do local, onde você está inserido, a te convidar para se retirar em nome do bem comum, como eu já expliquei. O invejoso possui um espírito de covardia, que é o medo de ser subjugado ou enfraquecido diante de seu poder de conquista, dados por Deus. Então aqui está a resposta. As pessoas dizem assim, por que eu sou invejado? Por que essa pessoa se levantou contra mim? O que eu fiz para ela? Eu não fiz nada para ela. Aqui no texto está a resposta para você.
o espírito de covardia, não é? Não consegue ser como você, não consegue chegar onde você está. Às vezes até consegue ser mais que você, sim, tá? Não tem problema, às vezes consegue até ser mais. Mas como eu disse que a inveja é o quê? Ele não quer que você tenha nada, certo? Ou então o medo de ser subjugado ou enfraquecido diante do seu poder, da sua conquista. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Nós vamos ficar aqui, certo, nesse slide, porque depois eu tenho, na próxima aula, no vídeo 2, eu vou entrar em alguns detalhes. Nós vamos encerrar essa aula aqui, neste contexto. O que eu quero dizer para você? Às vezes, assim, você tem um cargo, você tem uma profissão, você tem uma carreira, certo? E você está inserido num determinado espaço, espaços onde vão proporcionar oportunidades de muita expansão, de muita criatividade, de muitos projetos, de muitas ações, de muito poder de decisão. E, de repente, neste lugar, as suas habilidades, que são habilidades restauradas, porque Deus está com você, não é? Você já tem uma mente restaurada, uma visão diferente da vida, comportamentos diferenciados, não é? Porque você é elitizado, você tem uma formação, uma etiqueta e uma ética segundo os ensinamentos bíblicos, então existe um brilho diferenciado em você. Então, aquilo que você vai fazer, Deus vai estar com você, certo? E você vai começar a prosperar naquele lugar, e você vai começar a fazer o seu nome, e você vai começar a ter destaque, e de uma gerência, de uma supervisão para uma gerência, de uma gerência para uma diretoria, e de uma diretoria para uma diretoria executiva, e assim vai, né, para uma vice-presidência, etc. e tal. Então, você começa a ter um destaque, porque tem uma bênção sobre você, certo? E ali você sabe que você vai começar a ser invejado, ok? Então, por que o invejoso vai se levantar com você quando você olhar para tudo aquilo e pensar assim, mas eu sou um gerente aqui neste lugar e ele é um diretor, por que ele está me invejando se ele ainda é maior do que eu? Porque ele já fez uma leitura de você, tá? Ele já fez uma leitura, então vai entrar dentro dele um espírito de medo, certo? Porque ele é um covarde, né? Ele não precisa ter medo de ninguém, é só ele fazer a parte dele. Vai entrar um espírito de medo nele, de ser subjugado por você, pelo seu poder de conquista e decisão. Então, qual é o medo que ele sente? Se eu deixar esta pessoa crescer, se eu deixar esta árvore crescer aqui, vai chegar um dia que ela vai se sobrepor a mim, entendeu? Ela vai se sobrepor a mim. E o que vai acontecer? Ela vai sentar no meu lugar e daqui para cima. Então eu já tenho que cortar o mal pela raiz, eu já tenho que secar a fonte dela, entulhar o poço dela ali no início, porque eu já estou enxergando ela. Eu sei onde ela vai chegar. Ela vai chegar até onde eu estou, porque eu não me garanto. Porque toda pessoa que faz isso com o próximo, ele não se garante. Ele faz de conta que é aquilo, mas não é, entendeu? Ele faz de conta, aparentemente para as pessoas, ele é muito competente, muito eficaz, mas ele não é, entendeu? E mesmo que ele tenha um pouco disso, o que ele não tem? Uma restauração de Deus dentro dele que o eleva a uma excelência. Porque Isaac chegou numa excelência de patrimônio porque tinha sobre ele uma bênção divina e especial. Então você chega onde você quer com muita excelência e com eficiência e eficácia. Para quem não assistiu esse meu vídeo, essa minha aula nós temos aqui no canal sobre eficiência e eficácia, certo? Então você já tem uma mente restaurada e você tem muita eficiência e eficácia, você vai chegar sim, a empresa está investindo em você, o sócio está investindo em você. O ambiente está investindo em você, você tem tudo ali para ser muito grande e muito próspero. Então, ele vai olhar para você e vai secar a sua fonte, ou seja, vai convencer aqueles que estão acima de você a te demitir. Vai começar a plantar ideias, plantar mentiras, difamação, calúnias, não é? Ao ponto em que você acaba
sendo convidado a se retirar. Se você aguenta a situação, você não vai pedir demissão. Mas tem aquele que não vai aguentar e vai pedir demissão. Aquele que aguenta não vai pedir. Mas ele corre o risco de ser chamado e convidado a se retirar, porque as pessoas vão se convencer pela voz do amalequita, entendeu? Do invejoso. Aniquilar a tua história, aniquilar o seu projeto, certo? E você então vai ter que ter aqui algumas perspicácias como Isaac teve. E você vai ter que entender então, procurar Deus, ouvir Deus e saber se ali, naquele momento, vai ser momento de confronto para se manter naquele lugar, se Deus ali te estabeleceu, se Deus quer que você permaneça. Porque veja, Isaac estava indo para o Egito. Isaac estava saindo da terra e descendo para o Egito. Deus falou, não, é para você ficar aqui que eu tenho um propósito. Ele ficou, ele confrontou tudo aquilo, ele foi fazendo, foi plantando, e foi, entendeu? Mas ele começou então, quando ele se enriquece naquele lugar onde Deus colocou ele, tá? E mandou ele ficar ali ele enriqueceu, ali ele prosperou. E quando ele prosperou, o levante veio. Então é isso que o resumo da aula de hoje, o resumo da aula é: em situações de aperto, em situações de desesperança, em situações de calamidade, de desesperança com o futuro, não saber o que fazer, você vai primeiro perguntar para Deus para onde você deve ir, se você deve ficar, se mudar, voltar ou não voltar. Deus vai trazer ali uma providência, uma resposta, como ele trouxe para Isaac. Não, não é para você ir para tal lugar, é para você ir para aquele lugar lá. Então você chega lá naquele lugar, porque você ouviu Deus. E ali Deus está com você, então você está prosperando e você conquista, que está tudo muito bem. E quando você está no auge da sua estabilidade, vem o vento forte, vem o levante do invejoso para secar as suas fontes, neutralizar você, paralisar você para que você volte para trás. E aí a questão é, eu confronto essas pessoas ou eu volto, deixo tudo isso daqui, abro mão de tudo isso daqui e volto para trás, dou 2 passos para trás para ter a minha paz, a minha liberdade, a minha cabeça em sanidade mental, não é verdade? Então o que eu devo fazer? Lutar pelo que eu conquistei ou bater a poeira dos pés e recomeçar em outro lugar? Essa resposta, então, nós vamos para o vídeo 2 desta aula. Até lá!